Aqui na nossa igreja nós temos pregado sermões muitas vezes na sequência. Estamos no livro de Atos, inclusive terminaremos Atos no máximo em março. E quando eu falo isso é provável que a gente termine em maio, né? Vocês sabem como é, mas eu estou calculando março. Essa tem sido o tema principal dos nossos sermões. E eventualmente eu tenho colocado textos ou personagens do Antigo Testamento, intercalando também uma série de Novo com um pouquinho de Antigo Testamento. Mas isso é o normal da igreja. Eventualmente eu prego alguns sermões de acordo com necessidades que eu percebo na igreja, em situações mais gerais, há momentos do nosso país ou alguma outra questão. Há outros que a gente prega também por causa de ocasiões especiais, Natal, Páscoa, etc. Mas há um tipo de estudo, que é o que vai ser hoje, que eu prego algo que eu preciso ouvir. Não porque Deus não use outras pessoas, usa e usa muito mais do que muitas vezes eu como pastor, mas sabendo, enfim, das lutas que nós temos passado, e eu creio que esse é um sermão para mim. Se vocês de alguma forma forem edificados, é por tabela, ok? Não é o objetivo principal. O objetivo principal é expressar a palavra de Deus, mas num texto que mexeu comigo nesses dias, que eu vou trazer já para vocês qual é. Mas eu quero começar falando que a gente fala muito das controvérsias do movimento pentecostal, e de fato tem muita coisa complicada no movimento pentecostal, e tendo participado de uma igreja pentecostal por muitos anos, falo com autoridade, mas se tem uma percepção que os pentecostais têm, que ela é muito interessante, é de que Deus está atuando na vida, essa percepção, né? Na vida cotidiana o tempo todo. Essa é a visão pentecostal muitas vezes. Por exemplo, todo dia é dia de milagre, né? Na visão pentecostal. É interessante como está seco, esse indivíduo caminha na rua, esse irmão anda na rua e fala, Senhor, manda chuva. E cai uma chuva, ele fala, Deus respondeu a minha oração. Ou então ele vai no mercado e encontra alguém e fala, o nome dessa pessoa deve ser José. E ele fala, oi José, e é José. E ele fala, Deus me revelou seu nome. Normalmente não é Eustáquio, né? Mas enfim. Mas há essa percepção de que Deus atua nas pequenas e nas grandes coisas, hoje, todo momento. Essa é a visão pentecostal muitas vezes. Nós que não somos pentecostais, às vezes enxergamos a realidade como um Deus que atuou na história, nos grandes eventos, com os grandes nomes. Mas a gente se esquece que esse Deus que de fato atuou nas grandes coisas, eventualmente participa das pequenas coisas. Eventualmente sempre participa das pequenas coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O título que eu estou dando para esse sermão é sobre machados, ou um machado, que é o tema principal, mas se aplica aos pardais, aos fios de cabelo, aos lírios do campo, às dracmas perdidas, às ovelhas, enfim, as pequenas coisas da vida. O texto, que é o texto vou pedir que você abra comigo, 2 Reis, capítulo 6, o famoso texto do machado de Eliseu, que na verdade não era de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, um texto tão curtinho, são 7 versículos, e eu quero trabalhar algumas reflexões nesse texto aqui, o texto do machado perdido. Dentro daquela série Vozes Antigas, personagens do Antigo Testamento, esse é o texto que eu quero lidar com os irmãos. 2 Reis, capítulo 6. Diz assim o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia ou seu celular nesse texto, que a gente vai ter que voltar no contexto em algum momento mais para frente aqui. Então diz assim o texto. Está funcionando aqui o Guinho? Será? Vamos descobrir? Não está, né? É o Noboru que está na frente? Não. A gente tira o Noboru dali. Acho que é ele, hein? Desliga e liga de novo, por favor, ali. Vê qual que é.
Acho que não é a pilha não, a pilha está nova. Ó. Não está com laser. Não é? Deixa eu ver no Boru se está com laser. Não, brincadeira. Então faz o seguinte, sempre que eu for ler um versículo, vai iluminar o versículo. Você só aperta, se eu ler um, então vai aparecer o texto todo, depois eu vou iluminar um, o dois e assim por diante. Pode ser alguém? E no final tem umas fotos que você coloca. Esse é o texto que está aqui. Olha lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado, ou ah, meu senhor, se perdeu. Vocês vão ver, tem dificuldade de tradução aqui. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Esse é o texto de hoje, o texto do machado. Como que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar bastante com vocês o contexto teológico que essa história é revelada. Bastante, vocês vão entender tudo que está acontecendo em volta aqui. Depois do contexto, eu vou fazer duas aplicações, só duas, bem curtinhas. E depois, por último, eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse texto, que tem que ver com as nossas lutas mais recentes, e aí vocês vão entender por que um texto foi tão significativo para a gente. Vamos lidar então com o contexto. Quero trabalhar com vocês então esse texto no seu contexto. O Guinho, tem que estar iluminado o versículo 1, tá, querido? Não, volta lá, foi muito para frente. Isso. Agora vai ficar no versículo 1. Conforme eu for caminhando no contexto aqui, você vai descendo versículo a versículo. Não pula não, Guinho, senão já termina agora. Vamos fazer oração e já acaba, tá bom? Turma, estamos no século 9 antes de Cristo. E é um século, se você lembrar, né? Veio aquele contexto, o pessoal entra na terra, depois vem o período dos juízes, 350 anos, depois dos juízes eles pedem um rei, que é o rei Saul, vem Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão, Salomão apronta, Deus divide o reino no filho de Salomão, ok? E aí nós vamos ter um reino do norte e um reino do sul, por 250 anos no norte, mais de 400 anos no sul. Então o que está acontecendo aqui é nesse período que tem dois reinados, o do norte e o do sul. E o que vai acontecer nesse texto é no reino do norte. Deixa eu te dar um panorama. Reino do norte é um reino em que todos os 19 reis foram infiéis. Todos os 19. Foram 19 reis em 250 anos, todos idólatras e infiéis. E nesse período do século IX, de todos os 19 reis, nós temos os piores. Então aqui é o fundo do poço, alguém chegou no fundo do poço, abriu um alçapão e cavou um pouco mais. É aqui que nós estamos, o pior momento da história do Reino do Norte. E nós tivemos como rei antes, Acabe e Jezabel e Acabe, que no fundo quem mandava era ela. Piores reis, idólatras. Jezabel cultuava Baal como o seu Deus. E eles têm um filho chamado Acasias. Depois que Acabe morre, Acasias reina por 2 anos. Então foram 21 anos de Jezabel e agora 2 anos de Acasias. Acasias é tão ruim quanto os pais, ele morre. E ele morre sem deixar filhos, e quem vai comandar o reinado agora é Jorão, que também é filho de Acabe e Jezabel. Só para você ter uma ideia, como esse Jorão é ruim, em 2 Reis 9:22, quando o homem que vai depor esse rei chega, ele diz assim: quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? E Jeú respondeu: como pode haver paz
enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe, Jezabel. Jorão, então, filho de Jezabel, continua naquele negócio de adoração a Baal, sacrifício de crianças, paganismo à torto e à direito, feitiçaria, enfim, nós estamos no pior período da história de Israel, do Reino do Norte. E a coisa era tão feia que naquele episódio em que Deus levanta um profeta, que é o profeta Elias, inclusive, que é desse período, um pouquinho do período mais de Jezabel e Acabe, Elias acha que está sozinho. Ele diz assim: eu sou o único que sobrou. E Deus diz para ele: calma, tem 7.000. Agora, você imagina o que é 7.000 pessoas numa nação inteira. É como se você juntasse, sei lá, as 10 maiores igrejas de Atibaia e se fosse tudo que tem de crente no estado de São Paulo. É uma coisa desse nível. Mas olha o versículo 1 que está iluminado aí para vocês. É nesse período de grande feitiçaria, paganismo e tudo mais que acontece o versículo 1, que diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Turma, não é o período mais escuro, mais sombrio? E olha que interessante, primeiro, tem agora um seminário funcionando lá. Desde o período anterior a Elias, alguns dos profetas fiéis começaram a treinar pessoas. Elias, ele é aquele que mais treinou, e depois, quando Elias sobe aos céus, Eliseu continua o ministério de treinamento de profetas. E há então um seminário funcionando. E olha que coisa bonita, o texto diz: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é ou ficou pequeno demais. Olha que interessante. O tempo mais sombrio, o tempo mais difícil, é também o momento em que aqueles que amam o Senhor começam a crescer em número, começam a se multiplicar. De 7.000, surge um grupo dentro, talvez, ou se ampliam os 7.000, ou surge um grupo desses 7.000 que não quer ser só um servo de Deus, ele agora está sendo treinado para ser um profeta do Senhor. Quando há canhões, há espadas, quando há leões, quando há perseguição, muitas e muitas vezes, quando a igreja, quando o povo de Deus mais está sofrendo, é também muitas vezes um momento em que o povo de Deus mais cresce e prospera no sentido espiritual, não no sentido da vida civil. É quando o ministério mais frutifica, normalmente quando a escuridão é maior. Quando os problemas da nação aumentam também as soluções. Recentemente, conversando com um irmão, a gente mencionava a geração que os nossos filhos adolescentes vão, agora a juventude deles, o mundo que eles vão ter que viver. O mundo que piorou muito, já era ruim na nossa época, a gente não lembra, né? Mas era ruim, mas que piorou muito. Especialmente nas questões da sexualidade, que também já era ruim na nossa época. Questões de gênero, a desesperança, isso é uma coisa nova. A nossa geração tinha esperança que o Brasil ia melhorar. A geração dos nossos filhos não tem essa visão mais. Papéis masculino e feminino agora, você já não sabe o que é uma coisa ou outra, e a reação conservadora às vezes é exagerada também, e cria uma desvalorização da figura feminina, figura masculina, enfim. Mas conversando com esse irmão sobre esse contexto tão difícil, eu falei uma coisa para ele que eu também creio que é verdade. É mais difícil. Mas eu disse o seguinte: os nossos filhos também têm muito mais acesso ao preparo teológico e à informação bíblica. Coisa que nós não tínhamos na nossa época. Na nossa época, se alguém fazia um seminário, quem tinha um olho era rei. Eu lembro que quando eu estudei no seminário, nós tínhamos um professor com doutorado, doutor Carlos Oswaldo. Agora tem um monte. E para você tirar um doutorado, você tira até online, se você quiser. Não que necessariamente seja bom. Mas hoje se consegue estar mais preparado para as lutas do que na minha geração.
E quando eu olho, inclusive, para a nossa realidade, já fazendo só um desvio aqui, uma pequena divagação aqui, eu vejo um momento da igreja muito ruim. Isso, ano passado, para mim, pegou pesado. Vendo colegas, especialmente com o surgimento das churches. Realmente, para mim, tem sido uma... Eu olho, fico assustado, porque hoje a igreja ela é um exercício individual de espiritualidade. O indivíduo chega, ele é recebido num esquema de empresa, ele participa de um evento em que ele sequer contempla o rosto dos seus irmãos, ali é feito para servir o indivíduo e terminou, acabou, cada um para a sua vida. Eu vejo um momento de escuridão e está todo mundo copiando as churches. Você vê igrejas que eram conhecidas tradicionalmente por ser igrejas comunitárias, cada vez mais partindo para aquele esquema de eu tenho um telão atrás, eu tenho um ambiente que as pessoas não convivem, é tudo um serviço que é prestado, as pessoas pagam via oferta, via dízimo, e eu presto o serviço e está tudo bem e ninguém se fala. Mas eu olho também que é nesse contexto que igrejas que têm uma visão mais bíblica, e eu tenho que usar o termo, uma visão mais bíblica, assim como esse grupo aqui, são as igrejas que acabam se destacando por não seguir o seu tempo. Então esse é o contexto principal de grande problema, mas também do grupo de pessoas que quer seguir um profeta se multiplicando. E ao se multiplicar, o que acontece? Precisa instituir a comissão do terreno ou da construção. E olha o que acontece aqui, eles instituem e falam, turma, o lugar está pequeno, o que a gente faz? Versículo 2. Por que não vamos ao Rio Jordão? E lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse, podem ir. E esse grupo então decide ir fazer o trabalho comunitário, vamos lá, a gente corta, a gente constrói, e isso é muito lindo, e é muito lindo por causa de um contexto também do momento. Um comentarista famoso, antigo, chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte, o caminho natural para pessoas que estavam vinculadas à religião judaica, embora em Israel, sempre era buscar o apoio financeiro das autoridades. Estou precisando de um lugar maior para reunião, vai lá, bate lá no escritório de um governador, de um rei e fala, amigão, constrói para a gente um salão e tal, e você sabe que lidar com política, tudo tem seu preço. Você constrói, mas também na hora de trazer uma profecia, lembra que eu construí o seu salão. E tem esse. Então ele diz o seguinte, olha que interessante, esse grupo aqui, quando precisa de um lugar maior, não usa as prerrogativas proféticas. É um grupo que simplesmente fala, é para construir, beleza, nós vamos lá para o Jordão, vamos, cada um vai cortar uma madeira e eles vão para lá. E isso é interessante que há um contraste. Eu pedi para você manter seu texto aberto, eu vou pedir que você volte um capítulo, para você observar como esse grupo é diferente. No capítulo anterior, no versículo 20, capítulo 5, versículo 20, nós temos uma situação, houve a situação de Naamã, muitos dos irmãos conhecem, aquele que foi curado da lepra, e quando Naamã quer pagar pela cura, Eliseu manda ele embora, fala, cara, eu não quero o seu dinheiro. E olha o que acontece com o servo de Eliseu aqui, o servo do profeta, versículo 20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o dinheiro, que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Veja, o profeta falou, o homem de Deus falou, eu não quero o seu dinheiro, pode ir em paz. O servo fala, mano, o cara é servo do rei, eu vou lá, Eliseu não quer, problema dele. E ele vai, e aí quando ele encontra Naamã, ela fala, está tudo bem? Então Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim.
por favor, dê-lhes 35 quilos de pratas e 2 mudas de roupas finas. Só 35 quilos, são só 2 pessoas, né? Então, versículo 25 agora, né? Então ele pega Naamã, não dá 35, dá 70. Então no versículo 25, esse servo vai encontrar o profeta. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum, né? Com o braço pesado, de 70 quilos de prata, né? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Veja o contraste. Servo de Eliseu, ambicioso, queria aproveitar dos benefícios de ser servo de um profeta. Só que esses homens do versículo 2 não. Eles estão com o profeta, mas eles precisam de um lugar maior. O que eles fazem? Vamos trabalhar, vamos fazer a gente mesmo. E essa é uma das alegrias do povo de Deus, turma. Poder realizar as coisas em comunidade, servindo a Deus em comunidade. E é essa parte que eu iria ver do contexto do versículo 2. Versículos 3 e 4 dizem assim: então um deles perguntou: Eliseu, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Estudando sobre a pessoa de Eliseu, profeta que recebe a autoridade de Elias, eu gostei demais. Não é a primeira vez que eu prego sobre Eliseu, mas é um homem que tem 2 grandes marcas. Primeira grande marca de Eliseu é que ele é um profeta de juízo. Ele foi um profeta que trouxe juízo. Por exemplo, ele começa o ministério dele, primeiro feito milagroso de Eliseu foi ser chamado de careca. E ao ser chamado de careca, Deus traz 2 ursas que matam 42 adolescentes. Não é? 42 adolescentes que estavam xingando o profeta de Deus. Veja, ele traz juízo. Segunda grande marca, 2 Reis 3,13, ele profetiza contra o rei de Israel. Na verdade, ele diz o seguinte: há uma reunião do rei de Israel e o rei do reino do sul, Judá, e ele fala o seguinte: eu só estou aqui, viu, o rei de Israel, por causa do rei de Judá, que você não olha nem na cara, se fosse a tradução. Não olha nem para sua cara. Me segura. Não, me segura não tem. Mas há essa animosidade com o rei. Ele traz juízo. Terceiro episódio é essa lepra que nós lemos agora. E o último episódio de juízo, ele profetiza contra o oficial do rei. Quando eles estão passando fome, ele diz, esse oficial do rei não acredita que eles vão comer, e ele fala: você vai ver, mas não vai comer, você vai morrer, e ele morre. Essa é a primeira marca. Mas sabe o que eu acho bonito de Eliseu? Não é o juízo. Também. Mas Eliseu, ele é um profeta que gosta de gente. Isso que é bonito nele. Ele é um profeta que com o povo de Deus é extremamente amoroso e misericordioso. Se você olhar comigo, 2 Reis capítulo 4, versículos 1 a 7, ele socorre uma viúva e seus filhos com um milagre de multiplicação de bens, de azeite. Em 2 Reis capítulo 4, versículos 8 a 37, ele profetiza para uma sunamita que ela vai ter um filho, esse filho nasce, cresce, se desenvolve, um dia morre e ele ressuscita esse menino em todo um processo que eu já preguei aqui na igreja, de muito amor e cuidado para aquela família. Ele é aquele que, 2 Reis capítulo 4, versículos 38 a 41, ele tira o veneno da panela para que o pessoal tenha uma refeição, né, que não seja ruim para ninguém. Em 2 Reis 42 a 44, ele é o profeta que as pessoas procuram e ele multiplica pães, algo que aconteceu no Novo Testamento só com Jesus, e já tinha acontecido no Antigo Testamento com Eliseu. Em 2 Reis capítulo 6, ele é o profeta da cura de Naamã, que era um militar do povo inimigo, e ele cuida ali, de certa forma, intercede ali por Naamã, para que Naamã seja curado.
E ele é um homem de feitos tão poderosos que até na morte dele, em 2 Reis capítulo 13, versículo 21, quando ele já está morto, enterrado, e só tem um monte de osso, alguém joga um morto no túmulo de Eliseu, o morto bate e volta, né? Volta à vida, porque ele ressurge ao encostar nos ossos de Eliseu. Esse Eliseu traz juízo, mas é um homem do caráter gentil, misericordioso, amoroso com o povo de Deus, um profeta que anda com o povo. E quando a turma então vai cortar madeira, falam assim: ô Eliseu, você não gostaria de ir com a gente? E eu acho bonito que ele, o profeta, fala: sim. Turma, é tão ruim quando líderes não são parte do povo que ele mesmo lidera. Nós vimos recentemente a queda moral de um pastor nos Estados Unidos chamado Steve Lawson. Quem é do meio reformado conhece muito bem. E o que me chamou a atenção na vida desse homem, que explica um pouco os passos para essa queda, é que ele era um pastor de pregação. Se a igreja tem um pastor de pregação, ok, com algumas ressalvas. Como que era a pregação desse homem? Ele não era da igreja. Ele pegava lá o seu jatinho, o seu avião, o culto começava, ele ficava na salinha. Quando era o momento da pregação, ele entrava pelo púlpito lá, prega muito bem, não prega mais. Terminava a pregação, vazava, tchau. Por anos. Um homem que as pessoas não sabiam o nome das pessoas para quem ele pregava. Turma, isso hoje é comum. Tem igreja que pastor tem segurança. Aqui nós temos o Glaucio e o Flávio. Já mostra o nível da nossa segurança aqui, né? Brincadeira, os caras são bons. Eu vi outro dia ali, né? Snipers, né? Mas turma, pastor tem que ser líder, profeta, o que for, tem que ser parte do grupo. Olha, se um dia eu deixar de ser pastor, a molecada deixa eu continuar jogando bola com vocês? Vocês deixam? Deixa, Joaquim? Deixa? Mesmo tio sendo ruim aqui, não? Pode? Pode, João? Mesmo se eu não for, posso? Vocês deixam? Ninguém falou nada, né? Os adultos deixam, pelo menos. Agora no retiro vou humilhar vocês, só de raiva, né? Mas é o trabalho junto, e Eliseu é um homem que está com seus discípulos. E aí chega o episódio do machado. Estamos só trazendo contexto aqui, já eu faço as aplicações. Versículo 5 diz assim: quando um deles estava cortando um tronco, então está todo mundo lá na beira do rio, um deles está cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: meu senhor, era emprestado. Então está lá um indivíduo, talvez seja adolescente, né, pelo nível de habilidade com machado, né? E está cortando ali a árvore, brincadeira, né? Agora eu fiquei com raiva de vocês, agora vocês vão ver. E ele está cortando lá o machado e tal, e de repente solta ali, e o machado, consigo ver ele batendo na água, sabe? E afundando assim. E dizem os comentaristas que a região que eles estão, provavelmente a região funda do Rio Jordão. E a parte de ferro do machado afundou. E quando afunda, algumas observações aqui sobre esse machado. Primeiro, o ferro nesse período aqui, ele era muito caro. Você imagina, hoje, se eu quero um machado, eu vou na loja de material de construção, 30 conto você compra um machado. R$30. Legal, eu já tive machado em casa, eu gosto de ter. Não uso para nada, mas é legal. R$30. Mas aqui, se o cara queria um machado, alguém tinha que encontrar onde tem ferro, derreter o ferro, fazer de forma robusta o suficiente para ter um machado, e tem que afiar tudo na mão. Então, primeiro, era um instrumento caro, não era tão comum. Veja, desde Deuteronômio 19, versículo 5, se menciona machado na história de Israel. Então tinha. Mas você não ia na loja do Jacozinho lá, Jacó, vê para mim um machado. Não era assim. Você tinha que ir no ferreiro, enfim. É como se eu fosse fazer hoje aquelas facas de churrasqueiro, sabe?
que tem assinada com nome, né? Normalmente o cara não cozinha nada, mas a faca é bonita. E é a mesma coisa aqui, o ferreiro. E mais, olhando esse grupo aqui, os comentaristas têm dito que eles estão morando em comunidade. Seminarista, galera. É pobre, né? Com todo respeito, né? É seminarista, está numa fase de construir a vida. Então, e quando ele diz, é emprestado, eu não tenho hebraico para isso, mas dizem que talvez não seja a melhor tradução. Pode ser emprestado, mas talvez ele esteja lamentando. Se perdeu. Então eu não quero dar ênfase no fato de ser emprestado. Eu quero dar ênfase no fato de que, se era emprestado ou não, dificilmente esse cara falou, R$30, ele não tinha tanto como conseguir imediatamente, seja para outra pessoa ou para ele, um novo machado. E nesse de cortar e cair o machado, a gente começa a perceber, turma, que coisas ruins acontecem. Coisas ruins grandes acontecem, coisas pequenas acontecem. A gente vive num mundo, e ele está percebendo, esse seminarista está percebendo aqui, em que é mais fácil perder, é mais fácil bagunçar, é mais fácil destruir, é mais fácil derrubar, é mais fácil matar, é mais fácil morrer, do que achar, arrumar, construir, levantar, viver bem. É interessante que é muito fácil as coisas se degradarem num minuto. E é muito difícil construir ou reconstruir. E as coisas no nosso mundo se perdem. As grandes coisas se perdem. Filhos morrem. Mas as pequenas coisas se perdem também. E olhando um momento, nós estamos falando, eles estão sendo odiados por toda a realeza. Eliseu vai ter muitos confrontos depois com o rei. É um momento em que tanta coisa está dando ruim, e eles falam, pelo menos o grupinho está crescendo, nós vamos trabalhar lá, e na hora que vai trabalhar, o cara fala, rapaz, estou fazendo o certo, e agora não tem machado. Sabe, gente que quer às vezes se recuperar e lutar bem, e ainda está tudo errado. Parece que é essa vibe aqui no texto. Mais uma observação. O que se perdeu aqui não foi uma pessoa. Em Deuteronômio 19:5, fala que quando o machado cai do cabo e mata alguém, tem lá a restituição necessária. Aqui o cabo, a parte do machado caiu e não matou ninguém. É uma ferramenta que se perdeu, um pedaço de ferro. E aí você começa a falar, peraí. Deus gastou papel, ele inspirou o texto, iluminou o autor para escrever sobre a dor de uma pessoa que perdeu um pedaço de ferro. Aí você começa a perceber quem é nosso Deus, que a gente vai ver já já. Para terminar o contexto da história, versículos 6 e 7. O homem de Deus, ele é chamado de homem de Deus, é tão bonito isso. Você já sabe quem é. É Eliseu. O homem de Deus perguntou, mas onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Eliseu é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem de Deus, o homem dos grandes milagres. Ele joga um graveto na água e o ferro do machado vem à superfície, a ponto do homem só esticar o braço e pegá-lo. Turma, intervenção sobrenatural de Deus por meio de um grande profeta por causa de um pedaço de ferro. Deus subvertendo as leis da natureza, as leis da densidade, da física, para restituir um pequeno pedaço de ferro. Deus atuando através dele aqui, por isso que é dito o homem de Deus. Esse é o contexto.
dos versículos 1 ao 7. A partir desse contexto todo, eu quero fazer 2 rápidas aplicações. E depois das 2 aplicações, eu vou contar como que eu cheguei nesse texto. E aí vocês vão entender por que esse texto está falando comigo. Primeira aplicação, que está nesse texto, baseada aqui nos versículos principalmente 6 e 7. Primeiro, a palavra Deus nesse texto só aparece no versículo 6, para se referir a Eliseu. Então, é interessante que Deus não está diretamente revelado aqui. Só que Ele está implicitamente presente nessa história toda, especialmente na pessoa de Eliseu. Mas eu quero trabalhar com vocês as 2 aplicações desse texto todo. Primeiro, Deus se importa. Primeira aplicação desse texto é Deus se importa. E com que Deus se importa? Em primeiro lugar, Deus se importa com as pequenas lutas, as pequenas coisas. Como eu trouxe para vocês, todo esse contexto de absoluta perseguição, idolatria, feitiçaria, criança morrendo, gente odiando a Deus e tudo mais, é um grupinho pequeno de gente fiel. Gente que está lutando para servir a Deus num contexto de muita dificuldade. Gente que está com a cabeça a prêmio. Se você olhar a história de Eliseu, o rei diz, se determinada coisa acontecer, a cabeça de Eliseu está a prêmio. E essa turma aqui, quando parece que tudo está melhorando, eles estão crescendo, vem esse problema, e quando Deus age, fica claro para eles, olha, é uma questão pequena, mas até nas questões pequenas, Deus se importa. Gente que é pobre, gente que está nessas dificuldades, as coisas piorando, mas Deus está no controle, turma. Quando eu olho o texto de Mateus capítulo 10, que diz assim, que nenhum pardal cai sem que Deus ali permita isso. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Eu começo a perceber que Deus é o Deus da história, mas é o Deus da nossa história. E você vai vendo que com o povo dele há um trato muito pessoal. Inclusive, não é só das pequenas coisas, as pequenas coisas indicam que Deus cuida das maiores. Ou seja, Deus se importa não só com a coisa pequena, é que a coisa pequena compõe um projeto maior. Começo a ver que Deus tem uma arquitetura para a minha vida que envolve perder um pedaço de ferro, às vezes perder um filho, perder uma casa, perder um emprego. Está tudo dentro do mesmo projeto. Aliás, o projeto dele conosco, olha o tamanho da reforma. Olha o tamanho, tem que quebrar tudo às vezes, porque o projeto dele é produzir nos seus filhos a imagem de Cristo. Rapaz, essa reforminha aqui da igreja foi pouca, porque se é para quebrar a parede no meu coração, na minha vida, às vezes é mais fácil destruir tudo e fazer de novo. Mas a gente começa a ver que desde as pequenas coisas, Deus está lá no controle, cuidando aqui, às vezes fazendo o machado flutuar, às vezes não, dentro do projeto dele. E o que eu acho bonito nesse Deus se importa ainda mais é que não são só as pequenas coisas, não é só um projeto maior. Deus está no nosso cotidiano, numa história que é tão corriqueira de cortar árvore. Eu que não sou da roça já fiz isso. Você imagina essa turma aqui que está no dia a dia. Deus não fica lá no céu e só atua. Opa, Jesus vai vir ao mundo, deixa eu atuar. Não, Ele está presente todos os dias. Ele é como aquele pai que quer saber como é a vida dos seus filhos. Ele é aquele pai que fala, e aí filho, conta, como foi na escola? E a criança diz, está tudo bem. Não, mas conta, eu quero saber mais. O que foi na primeira aula? Professor, o que ele falou? Ele quer o nosso cotidiano, a nossa vida, minuto a minuto, momento a momento. Filho, como foi o jogo com seus amigos? Deu confusão, o que aconteceu? Ele quer saber.
E Ele sabe. Ele sabe das nossas pequenas tristezas, a perda de um machado, das nossas grandes tristezas, das nossas pequenas e grandes alegrias. É um Deus que não está distante, porque é um Deus que se importa. Mas nesse texto também há uma segunda percepção implícita sobre a pessoa de Deus aqui. Não é apenas que Ele se importa. Deus é aquele que pode. O que eu estou dizendo? Ele tem todo poder. Nos capítulos anteriores, houve os grandes milagres de Eliseu. Cura de lepra, multiplicação de pães. Mais uma vez, só Ele e Jesus fizeram. Cura de esterilidade. Ressurreição de uma pessoa. Deus fez isso através de Eliseu. Se alguém consegue tirar um morto da sepultura e trazer à vida, não tem nada que vai deter esse Deus. Nada. E quando um ferro cai dentro de um rio, Deus demonstra que Ele faz os grandes milagres, mas Ele consegue mexer em todas as áreas. Na natureza, no mundo espiritual, nas doenças e nas leis da física, da química, do que for. A densidade das matérias, Deus ele tem todo o poder. O que eu estou dizendo para vocês e para mim é o seguinte: quando Deus traz livramentos e intervenções, elas vêm porque Ele tem poder, porque Ele pode, Ele consegue fazer o que Ele quiser. Curas e tudo mais, e Ele faz. Agora, quando elas não vêm, quando não vem livramento, quando não vem cura, não vem intervenção, não é porque Deus não se importa ou não pode, é porque de alguma forma Ele não quer, porque se Ele quisesse, Ele pode, porque até machado Ele faz flutuar. É o Deus que ama e que tem poder, e não há nada que escapa ao controle dEle. E o que eu estou falando para vocês e para mim, cara, é tão básico. Deus ama e Deus pode fazer. Mas às vezes eu e você precisamos lembrar do óbvio, porque a gente esquece. Quando a gente passa por um momento de dor e aflição, às vezes a dor fica tão grande que a gente não percebe aquilo que a gente sempre percebeu a vida toda. Alguém precisa chegar e falar no nosso ouvido: ouça que Deus pode e Ele se importa. Porque quando tudo dá errado, e a época em que tudo dá errado, nas grandes perdas e nas pequenas perdas, na perda de um filho como a sunamita, ou na perda na ponta de ferro de um machado como aqui, é o mesmo Deus que está controlando um fato como o outro. E são essas duas realidades. Deus se importa e Deus pode, que são as aplicações desse texto aqui. Eu trouxe para vocês o contexto, trouxe para vocês as duas aplicações. E agora eu quero trazer para vocês por que eu decidi pregar este texto. Quero apresentar para vocês agora o nosso machadinho de 65 quilos que se perdeu na sexta-feira. Põe para a gente, Hugo, por favor. Lembram dela? Essa foto estava aqui na nossa igreja. Ela era foto de fundo. Quando eu assumi a igreja, vocês vão entender já por quê. Isso foi quando a Molly chegou, foi o primeiro dia dela lá em casa. Põe para mim a próxima foto. Não é? Só para ter certeza, aquela é a Molly, esse sou eu. Essas são fotos mais recentes. E joga para mim no último slide, deixa aí que eu quero trazer aqui um pouquinho. Isso é a Molly em 2014, no primeiro ano. Agora, quando a gente descobriu que ela estava doente. Alguém pode dizer assim: mas Pedro, só um cachorro. E eu vou responder: um cachorro é mais do que um machado e menos do que uma pessoa. Se Deus se importa com a ponta de um machado que se perdeu, talvez fosse emprestado, Ele se importa com o animal que conviveu 10 anos com a gente e com a nossa dor nesse processo. A grande questão, e muitos aqui sabem do que eu estou falando, turma, é a Lua, que se foi recentemente. É o Fivers, coelhinho do Noah, que também morreu recentemente. É o Logan, ia falar filho, não é filho, cachorro do Cassiano e da Júlia,
que morreu em 2023 de forma muito abrupta e foi super difícil. Ou a Scarlett, que morreu recentemente também, outro cachorrinho deles. Ou, cadê a Denise? Denise está ali atrás. Vocês sempre falam daquele boxer, não é? Não era um boxer que vocês tinham? Que foi Foi a Vivi, isso, eu não lembro como que era o nome completo mesmo? Isso, Genevieve Olive. Aquele pastor alemão que o Flávio sempre conta que protegia as crianças. E outras perdas grandes, estou falando de animal agora. Deixa eu contar um pouquinho isso, eu quero registrar, porque muitos não sabem, outros sabem. Por que doeu um pouco mais, em alguns aspectos, do meu ministério aqui na igreja, a morte da Molly. A Molly é muito vinculada à minha decisão de ser pastor aqui dessa igreja. Os irmãos sabem, eu estava prestando concurso para ser diplomata, não tinha passado, mas estava cada ano mais próximo. E quando a igreja ficou sem pastor, há mais de 10 anos atrás, e eu fui convidado para ficar, eu fiquei 6 meses como pastor interino, e depois decidi ficar. E desisti de sair, pelo menos por um período, porque eu pensava assim, se eu for pastor da igreja, pastor não dá para ser de curto prazo, vou ficar 2 meses, vou embora. Para ser pastor é plantar uma árvore. É um pouco mais de tempo, então eu falei, nós lá em casa conversamos, nós não vamos viajar, nós vamos ficar por Atibaia, não vamos para a África, que era o nosso desejo. E eu queria ter um cachorro para a infância das crianças. E começamos a pesquisar, e nessa de pesquisar, descobrimos que gostamos da raça São Bernardo e tudo mais, e descobrimos que tinha um criador de São Bernardo aqui na cidade. Então estamos vendo o cachorro, e chegou um dia nós fomos visitar o cachorro. Naquele mesmo dia, um irmão da igreja, naquela semana, tinha mandado um e-mail para o líder da igreja de São Paulo, e na época eu não recebia salário da igreja. Fiquei vários meses, 10 meses, trabalhando sem receber salário. Nada, não recebia nada. E esse irmão falou assim no e-mail, foi e-mail, né? Eu não acho certo isso. A igreja tem recursos e o pastor ali falou, puxa, e ficou chateado e veio conversar comigo. E eu falei, olha, não estou nem sabendo de nada. Mas enfim, ele falou, eu vou depositar um dinheiro lá. E naquele dia nós tínhamos ido ver a Molly, conhecer a Molly, e ela estava num valor, então, a gente não tinha muita grana assim, e ela estava num valor que eu não tinha. Não é? O Eduardo, que foi quem vendeu para mim, se ele assistiu o sermão, ele vai saber agora que eu não tinha. Né? E fomos lá, adoramos o cachorro, ela era piratinha, que não é normal, você vê, um olho é branco, o outro tem a máscara do São Bernardo. Eu fui pesquisar e falei, puxa, até que tem um charme, né? E eu estava lá em casa e a pessoa que estava, o Eduardo, que estava vendendo a cachorra, me ligou de noite e falou, olha, Pedro, nós gostamos muito da sua família, eu vou dar um desconto para vocês. Acho que ele queria se livrar da Molly. Ele falou, vou fazer tal valor. Quando eu fui acessar, falei, vou pensar. Quando eu fui acessar a conta, a igreja de São Paulo tinha depositado exatamente aquele valor. E eu entendi que, de certa forma, era Deus falando o seguinte, olha, esse projeto de você ficar em Atibaia por um tempo, eu vou abençoar. Porque ele fez... Eu gosto muito de cachorro, gosto. Não é? E de ovelha também, tá? Mas e Deus deu esse prazer de ter um cachorro. E eu entendi de forma clara que era o tempo. E eu sempre pensei assim, agora eu preciso falar para vocês, ser honesto. No dia que a Molly morrer, eu vou repensar meu ministério na igreja. Né? Acho difícil alguma mudança, mas não sei, né? Eu pensava isso. E foram 10 anos, a Molly quase morreu uns 5 anos atrás, mas enfim. Agora eu vou trazer para vocês como que eu cheguei no texto. No dia 18 de dezembro, a gente descobriu, a Molly começou a parar de comer, não estava comendo muito, fizemos vários exames, estava tudo bem, mas a veterinária falou, vamos fazer um ultrassom? Para garantir, no dia 18, os exames praticamente normais. Quando fez o ultrassom, era uma outra veterinária, estava eu, a Aninha e 2 veterinárias fazendo ultrassom ali. E conversa vai, conversa vem, demorando, né? Um São Bernardo e tal.
Quando fez, eu cheguei uma hora e falei, tá muito feia a coisa aí, não tá falando nada, só falando coisa da vida, né? Ela falou assim, tá feia. Aí terminou, ela falou, tá tudo espalhado. E aí, no dia 20 de dezembro, a Molly completou 10 anos. No dia 18. E aí a Molly melhorou muito, mas a gente sabia que não ia durar muito. Aí ela falou, pode durar meses, pode durar dias. E aí eu chamei o Fábio, que está naquela última foto, que é assim, né? Quando a gente viajava, ele vinha cuidar da Molly. E ele que passeia com os cachorros. Já viram o Fábio lá no condomínio? Já viram? Né? E ele foi lá e falou, ó, Fábio, a situação da Molly é assim, assim, assado, se quiser dar um abraço nela. E ele foi lá. E nós sentamos na muretinha depois dessa foto aqui. E ele tem 13 cachorros, né? Então já é outro nível, né? E ele falou assim, pastor, me chama de pastor, fique em paz, eu sei que você vai chorar muito, né? Que é difícil, mas lembra o seguinte, se Deus se preocupou com a ponta de um machado, Ele sabe da dor que a gente tem quando tem um cachorrinho. Então quando eu fui pregar, eu falei, que texto que eu vou pregar primeiro? Já sei. Mas eu preguei e falei para vocês que a aplicação é Deus se importa e Deus pode, não é? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu na última noite da Molly. Ela já, nos últimos 3 dias, ela já não andava mais. Ela mal conseguia levantar a cabeça. E aí eu ia lá embaixo, né? Ela não estava mais em cima, eu ia lá, chorava um pouquinho, dava um abraço nela, muito vinculada comigo. E eu falei, na última noite, eu vou dormir lá onde ela está, lá embaixo. Tem ali o estúdio da Dani ali, e eu falei, vou dormir lá. E aí fui lá em cima, escovei o dente, peguei uma água, estava no meu escritório, que é onde ela habitou os últimos anos, e orei assim, falei, Senhor, o Senhor sabe, às vezes que a gente acampou com o cachorro, no ano novo, como ela gostava de dormir do meu lado, né? Ronca pra caramba, né? Adorava dormir do meu lado. Senhor, é a última noite, eu sei que ela não consegue levantar e eu não vou levá-la, não. Mas se o Senhor quiser, põe ela do meu lado. Eu estava num cômodo, ela estava num banheiro. E deitei lá no colchãozinho, estava lendo um livro que estava edificando minha vida. De repente eu ouço o cachorrinho levantar. Na minha oração eu ainda falei assim, quando eu terminei a oração, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não costuma ouvir minhas orações. Sou rebelde, sou ruim, eu sei, eu falo para você, sou ruim. Mas fui lá pro cachorro, dei tchau para ela, deitei no meu colchonete, deixei ela no banheirinho, tem um hall e de repente eu ouço o cachorro se levantar. E o colchonete que eu estava dormindo, fininho assim. Ela veio, olhou, foi tentar passar o colchonete, não conseguiu, ficou cambaleando, de repente ela passou, veio e deitou. Não dormiu a noite toda, né? Acho que eu ronquei demais. Acho que nem ela aguentou. Mas Deus ouviu a oração da noite de um pastor que, numa coisa tão pequena, Senhor, deixa esse cachorrinho ter uma última noite do meu lado. Ela dormiu. Dia seguinte, na hora marcada, colocamos nós 4 lá, ela num pedaço de cobertor. Levamos ela para o carro, ela quase sem reação, levamos na veterinária e ela foi sedada e o tempo da Molly terminou. Turma, Deus se importa, nós choramos hoje de manhã, eu preciso contar para vocês. Fui sair e aí a outra cachorrinha lá, a Zabelê, foi procurar a Molly no lugar que a Molly estava. E aí quebrou meu coração, eu saí de casa chorando, mas falei, domingo de manhã não tem ninguém. Saí, dei de cara com o Fábio. Estava chorando, dei um abraço. Falei, pastor, vamos caminhar. Acho que não saiu nenhum sermão dessa caminhada. Você me viu, eu estava já terminando a caminhada com ele hoje. É por isso que eu preguei esse texto, turma. Porque é o Deus das grandes coisas, mas é o Deus das pequenas dores que nós passamos lá em casa. E eu sei que todo mundo conheceu a Molly e os seus cachorros. Cachorro amado. Vamos orar.
Senhor, muito obrigado porque o Senhor está presente na nossa vida. Obrigado pelos irmãos pentecostais que nos ensinam que sim, Deus está no nosso cotidiano, nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas também, nas orações que mudam um país, mas nas orações que levantam um cachorro enfraquecido. O Senhor ouve a todas e responde aquelas que o Senhor deseja responder. Obrigado que o Senhor cuida de um grupo de discípulos de profetas, grupo que está querendo construir um lugar maior, e o Senhor cuida também de um grupo de discípulos hoje em dia que tenta amar o Senhor com suas imperfeições e dificuldades. Obrigado que o Senhor tem sido uma bênção na nossa vida, não nos poupa das dores que nós passamos, mas está conosco em todos os momentos, nas grandes perdas e nas grandes vitórias, mas também nas pequenas perdas e nas pequenas vitórias. Te agradeço pelo tempo que cada um de nós teve com seus animais, seus pardais, seus machados e qualquer outras coisas pequenas que o Senhor deu, as pequenas alegrias da vida. Obrigado por isso. Isso é fruto da sua graça também. Obrigado por cada irmão e cada irmã que tem tido a sensibilidade com os outros irmãos que sofrem. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.